Boa tarde, bom dia, boa noite! Olha nós aí, travês! Buenas noches. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Bem-vindos todos. @Beyond the Cave PDC. Ô, Caião, você tá ligado que... Rápido no gatilho, tem. Nem esperou você falar, né? Velocidade magálica. Ah, e erraram, hein? É difícil fazer isso. É difícil. @Beyond the Cave PDC, YouTube, Instagram, sigam a gente, por favor. Não esqueçam do apoia.se/Beyond, R$20 por mês, ganha camiseta, vem aqui no estúdio, faz pergunta pro convidado, temos algumas perguntas hoje. Recebe o link ao vivo para assistir, pessoal. Valeu aí quem tá assistindo. Já tá vendo o nosso queridíssimo convidado. Mas antes de convidar ele, eu queria falar uma coisa, cara, que eu acho que é sensacional. É o único libertário no Congresso, meu amigo. Tem isso, é? Tem. Então, Tem dizem isso que lá? tem. E não só tem, como tá aqui hoje. Mas e o meu direito ao FGTS? Onde fica? Esquece, a tutela Não, do eu Estado? quero Você não sabe vai explicar gastar. pra nós aqui. É porque você não sabe gastar o seu dinheiro. Quem vai gastar o seu dinheiro por você é o Estado brasileiro. Sejam bem-vindos. 41 anos, deputado federal Gilson Marques, aí do Novo, de Santa Catarina. Empreendedora em diversas áreas. Advogado com MBA em Direito Civil e Direito Processual Civil pela FGV, nossa amiga aqui. Foi delegado, conselheiro da OAB, deve ter esquerdista pra caralho. Atualmente na Câmara Federal, como eu disse, representando a nossa querida e maravilhosa Santa Catarina, eu diria. Pessoalmente, minha esposa de lá. Você tá investido. Você tá investido, você tá comprado. É o stakeholder de Santa Catarina. É uma boa importação. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, amor, te amo. Hoje ele é membro da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, eu diria que é a comissão mais importante da Câmara Federal, e da CDC, Comissão de Defesa do Consumidor. Gilson Marques, muito obrigado por ter vindo de Santa Catarina, muito obrigado por ser libertário e muito obrigado por estar aqui hoje, meu amigo. Eu tô em extinção, hein, libertário. Eu agradeço imensamente o convite, é um prazer enorme, uma honra estar aqui conversando com vocês. Cara, a gente sempre faz uma pergunta inicial para todo mundo que vem aqui. Né? A gente gosta muito de platonismo, de você viver uma vida examinada. A gente fala muito de filosofia, de estoicismo, de conservadorismo, humanismo, de tudo isso. A gente sempre pergunta para os nossos convidados: o que é para você uma vida boa, uma vida bem vivida? Cara, vida boa é você ser feliz, equilibrado, esforçado, a maior parte do tempo agradável, para deixar um legado positivo para você, para os seus filhos e para as próximas gerações. Cara, Muito bom. Eu esperava uma palavra aí. Eu posso explicar cada um dos aditivos. Eu acho que eu sei com a palavra que ele Eu também sei, começa com L. Exatamente. Parece rima com cidade. Eu esperava a palavra liberdade. Mas não, você não falou liberdade, você falou em equilíbrio. Eu gostei disso aí, viu? Eu gostei muito disso aí. Falou em legado. Gostei. E falou em esforçado. Que nos remete a uma coisa que a gente também gosta, a gente fala muito, que é o conservadorismo. E a teoria das virtudes, lato sensu, né? De você desenvolver e ter uma vida examinada para construir um legado, construir uma história, e no final da vida lá, né, você fala assim, pô, foi legal tudo que eu fiz aí, e os caras vão poder me contar, né, contar de mim algumas prosas aí, né? Acho que é mais ou menos por aí. Porque o legado tem muito a ver o porquê, né? Propósito. Por que você faz? Por que você fez aquilo? Como você diz, eu empreendo em várias áreas. Eu tenho incorporador, parque temático, entrei na política. Cada uma dessas coisas tem o porquê. Então imagina a incorporadora. Eu pego um terreno cheio de mato e aí contrato incorporadora, empreiteira, gera emprego. Pô, depois tem crianças brincando no gramado, famílias vivendo. Virou a economia. Aquele prédio vai ficar 50, 100 anos. Eu vou morrer, ele vai continuar lá. Olha que coisa sensacional. O parque, a gente atende, por exemplo, crianças de 0 a 12 anos. Nós simulamos brincadeiras que nós tivemos enquanto criança que não tem mais. Subir em árvore, tomar banho de chuva, botar o pé na grama. Hoje as crianças, no futuro, vão ficar com medo
Porque não tem coragem, não tiveram experimentação. E quem não tem coragem não empreende, não contrata, não pede aumento, não conquista alguém. Não tolera desconforto. Na política. Cara, quem não subiu em árvore não teve risco, entendeu? Então, até fazer um parênteses, eu tenho uma história que eu gosto, uma menina de, 6 anos, queria subir um paredão de escalada de 1,5 metro, cheia de lacinho, emperequetada, feito princesa, e o pai dizendo ela não consegue, e a menina chorando. Cara, meu filho com 2 anos subia. Aí eu falava, o que aconteceu? Não, ela não consegue. Primeiro tira o sapato, vai sujar o pé. Aí eu expliquei que o contato era importante e tal. Enfim, convenci. Primeira vez eu ajudei, segunda vez eu ajudei um pouco menos. Na terceira vez ela subiu sozinha, cara. Chegou lá em cima, ela fez assim, venci, e pulou no meu colo. Aí o pai dela falou assim, meu Deus, obrigado. Assim, botei o dedo no nariz dele. Obrigado não, tu tá transferindo o teu medo para ela. Se tu diz que ela não consegue subir esse paredão aqui, quando ela quiser ser astronauta, cara, presidente da República, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que tudo que você faz na vida tem um motivo para você fazer. E se tem esse motivo, esse propósito, você se esforça mais, que essa é outra palavra, na verdade. Por que a política? No negócio você quer escalar, vender mais, ter mais lucro. A única forma de você escalar o bem, fazer o bem numa escala maior, sem investir teu dinheiro, é entrando na política. Porque tudo é Estado, tudo é governo, tudo tem lei, tudo precisa de autorização. A única forma de você fazer o bem numa escala maior é entrar na política. Dentro dessa visão que você está falando de política, e a gente já comentou um pouco disso aqui, e o próprio mito da caverna fala isso, né? Uma vez que você sai da caverna nesse sentido de senso comum, ou de dar esse valor a esse tipo de construção que você acabou de dizer, no melhor sentido, né? Construção de coisas reais, né? Palpáveis, e de coisas que vão ser importantes e evidentes para todo mundo, né? Esse legado, essa condição e essa forma de atuação política pressupõe uma saída da sua condição de conforto. E a gente brinca que isso é a saída da caverna. E a gente fala que resta a quem saiu da caverna 2 opções. E a do político é voltar para poder ajudar os outros que estão dentro da caverna. Eu entendo que um pouco do que você falou é isso, de tentar mostrar para pessoas que estão em condições diferentes de você conseguir fazer o bem e trazer essas pessoas para uma nova realidade. Isso é mais ou menos isso mesmo? Você enxerga a atuação do político nessa ideia de aperfeiçoamento de ação política do indivíduo? Eu penso que a política você consegue ganhar escala na voz. Se eu não fosse deputado federal, jamais vocês teriam me convidado para vir no podcast. Depende, o Alexis falou tão bem de você, cara. E ele é tão gente fina, velho, que, mas o Alexis me conheceu como deputado. Sim, né? sim, verdade. Mas o que eu quero dizer é que depois que você saiu da caverna, você até pode voltar para a caverna. Mas você não tem como voltar o conhecimento, você não tem como voltar a experiência, você não tem como voltar a ser a pessoa que você era. Então, a política faz com que as pessoas se transformem em outra coisa. Eu me considero uma pessoa melhor. Eu sou mais tolerante, eu sou mais calmo, eu entendo mais outras realidades do Brasil inteiro, entendeu? Assim que eu voltar para a caverna, se acaso eu volte essa expressão, eu já vou ter uma visão um pouco maior do prisma da realidade, tu entende? Sim, é meio que o retorno do herói, né, Camarão? Quando você cumpre uma missão e você meio que tá voltando, mas você mesmo tá diferente, né? Você muda, né? E isso, eu consigo hoje entender várias coisas que são ditas como complexas, até divulgadas como difíceis, mas na verdade não são. Por exemplo, vamos falar do Estado, nosso amigo Camarão aqui criticou o FGTS e tal. Cara, qual é o problema do Brasil? Qual é o problema da política? Na verdade, ela é muito menor do que nós pensamos. Se você pensar de que a maioria dos problemas que nós temos no Brasil, eles existem por falta de dinheiro. Concordam?
Vamos partir por essa premissa. A maioria. No entanto, se você tem um problema que se resolve com dinheiro, ele não é um problema, é uma despesa. Entendeu? Resolvendo a despesa, você não teria o problema. Então, se você descartar todos os ditos problemas que se resolvem com problema, Como despesas, que se você... como que são despesas, Certo. nós temos poucos problemas, que seriam esses que nós temos que focar. E isso é importante, porque às vezes não se resolve um problema com mais dinheiro, especialmente no governo. É botar mais água em mangueira furada. É isso que eu ia falar. Exemplo, educação. Exemplo, Não falta dinheiro poder nenhum. judiciário. Não, às vezes o problema é o excesso de dinheiro. Exato. Mas, no senso comum, é de que falta dinheiro. Sim. Então, você fazendo essas excludentes e tratar isso com calma e com equilíbrio, eu repito, a gente consegue resolver muitas coisas. Muitas coisas. E o que não é possível resolver através de um terceiro, que é mais um complicador, se resolve sozinho entre as pessoas, talvez um pouco mais lento, mas sempre mais barato. Sem dúvida. Sem dúvida. Com certeza seria melhor uma sociedade de leis privadas, de contratuais, né? A gente conseguiria se resolver, pelo menos do ponto de vista de custo, muito mais facilmente. Vou pegar um que você acabou, a frase jurídica, justo aqui para não deixar mentir, é pacta sunt servanda. Pactos serão cumpridos. Pacto no sentido de contratos. Essa é outra coisa onde o custo aumenta exponencialmente. Vou te falar do custo judiciário brasileiro. Então, se cria um espaço virtual onde não deveria existir. E você passa a gastar dinheiro, eu não estou falando só com os custos do processo, mas estou falando também com a insegurança. Estou falando com a montadora que vem para cá e depois muda. E um monte de regras que vão se mudando ao passar do tempo e o Brasil vai tendo um custo adicional. E aí caem outras coisas. Falei besteira, Gilson? Não, esse ponto merece um pitch um pouco maior. Boa. Olha só. Boa, excelente. O Brasil, ele gasta 1,3% do PIB com o judiciário. O segundo país que mais gasta no mundo é a Venezuela, com 0,34% do PIB. Nossa, bizarro. O Brasil, só com a Justiça do Trabalho, é 0,32%. Nossa. Isso é custeio da máquina, você está querendo dizer? Custeio da máquina do judiciário brasileiro. De uma justiça que só existe aqui, né? Mas nós não Exato. vamos reclamar, porque a gente sabe que é um judiciário maravilhoso e tudo se resolve. Né? Cuidado, hein? Cuidado, Só hein? certezas. Cuidado, Cuidado. Xandão, nós só Por estamos que falando merece bem, um né? pitch um pouco maior? Porque o problema não para aqui. O problema é o seguinte, que, por exemplo, a cada dólar não pago, no Brasil se recupera com o judiciário em torno de 13 centavos. A média da OCDE é 70, na Inglaterra é 90. A ineficiência. A ineficiência. E mais, por exemplo, demora mais de 50 meses, na média, para um processo ser julgado em primeira instância. E digo mais, para a revolta. O maior cliente do judiciário é o Estado. Do Estado. O maior devedor dos processos do judiciário é o Estado. É isso. Tem como dar certo? É justificável isso? E aí eu venho com uma reflexão do Bastiat, né? Ele diz: por que o Estado pode fazer coisas que, se o cidadão comum fizesse, seria considerado crime? É isso. Perfeito. É perfeito. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que é cara a nós, que é a saúde. Uma operadora de saúde, qualquer uma que ela seja, se ela deixar de dar uma assistência com um especialista médico, se não me engano, em mais de um mês, é 15 dias ou 15 mês. dias. Muito obrigado. Ela toma uma NIP, que é uma multa por você não ter cumprido o processo. É uma notificação. Isso. E como é que pode o Estado te deixar 9 meses esperando para passar com um psiquiatra? É porque a lei é feita para os outros. É isso. Nunca para É eles. isso. Voltando... Porque ele que se Ou fiscaliza. seja, não é uma lei, é um privilégio. Não, isso, ele que se fiscaliza. Então ele se perpetua. Desculpa. Olha só, voltando à reflexão, por que o Estado pode fazer coisas que o cidadão comum fizesse seria considerado crime? São vários exemplos imperceptíveis. O Estado pode fazer pirâmide financeira, o INSS. O Estado pode cometer agiotagem, porque ele diz que se você emprestar a juro a mais de 1% ao mês para o seu amigo e ele aceitar, não pode, você pode ser preso. É agiota. O banco pode fazer a 12% no cartão de crédito. Entendeu? E quem concede é o Estado. E mais, se você emprestar a 1% para ele e ele não pagar, você não pode penhorar a casa dele, porque é bem de família. No entanto, se for para o Estado, IPTU, ela pode ser penhorada.
Sim. As reservas fracionadas, né? Dos bancos. Cara, o Estado, ele tem, terminologicamente e confessadamente, eu diria, o monopólio da força. Sim, Sem total. dúvida. Ou seja, E da moeda. ele está, que é o que é pior ainda, empurrado de goela abaixo, né? Isso aí é um outro papo. Empurrado de goela abaixo, algo que lá na frente, se você ficar descontente ou não obedecer, você leva a arma na cabeça. Cara, leis, por exemplo, que protegem o deficiente. Ele te exige, por exemplo, cara, eu vou abrir um restaurante, eles exigiram 15 banheiros. Fora acessibilidade, plano de bombeiro. Eu desafio ir na metade das prefeituras do Brasil para ver se tem acesso de deficiente. Prédios do INSS não tem acesso de deficiente. Que não tem escolha. Na iniciativa privada, o cara tem escolha. Vai num boteco, num dentista, não vai naquele. É um diferencial de mercado. Vai no outro, entendeu? O Estado, ele obriga os outros, fiscaliza, a lei é dele e ele não cumpre, sendo que a prestação de serviço é única. Mas sabe por quê? Rothbard explicava isso. Não tem como avaliar a qualidade de um produto ou serviço se você é obrigado a comprá-lo. Perfeito. Ainda mais que eu faço a regra, eu que faço a organização da fiscalização, que é sempre outro, ninguém cria um poder que se autofiscaliza, né? Sim. E o monopólio, né? Mas eu vou explicar da Pacta Sunt Servanda, porque isso existe uma consequência posterior. O Brasil, desde 88, ele vem perdendo conceitos milenares de justiça. Pacta Sunt Servanda, que o contrato faz leis entre as partes, a voluntariedade, o interesse de agir. Por quê? Porque ele Inclusive, diz que... sociedade, propriedade privada, em muitos casos, é questionado. Isso, por quê? Porque ele diz que o judiciário, através dos iluminados e ungidos, no caso concreto, vai dizer o que é justo e o que não é justo. Então, por exemplo, se você contratar uma multa ou juro em um determinado contrato de 15%, ou fazer o despejo porque não pagou o aluguel, o judiciário vai dizer, não, 15% é abusivo, ou não vai fazer o despejo porque a locatária é idosa. E qual é o problema disso? O problema, Camarão, é que quando esse contrato, esse contrato de financiamento ou qualquer coisa pode ser revisto no judiciário, eu estou menos preocupado na hora de assinar e estou também menos preocupado em cumpri-lo, já que ele pode ser revisto. E me responda, Magal, qual é o investidor interno e externo que vai investir num país que não respeita contrato? Opa! Impossível. Opa! É assim. E sem contar Se que não me você engano. e que você está privilegiando o lado que pode ter essa opção Se não me engano. Então, só pegando esse gancho todo aí, foi o Citibank, velho. O Citibank, só para colocar aqui, ó. O Citibank desistiu de operar no Brasil porque ele detectou que ele obtinha 1% das receitas, enquanto simultaneamente sofria 93% das ações trabalhistas mundo afora. E aí, esse é Ou o seja, custo. de todas as ações trabalhistas que ele tinha, 93% era no Brasil. Não, de Porque toda a temos uma operação, justiça- Citibank Veja correspondia a 1% do faturamento do Exato. banco. Bizarro. Então, velho. Mas tem dois bancos que aguentam isso, que são os que movimentam 50% de todas as O movimentações do Brasil e a bancárias Caixa Econômica. do Brasil, que são Caixa Econômica e Banco do Brasil. Para quem não sabe, só temos 5 bancos do Brasil. Sim. 2 que movimentam mais de 50%, que é Banco do Brasil, Caixa, e os outros 3, Itaú, Santander e Bradesco. É isso. Como é que você vai ter juros baixos assim? Me explica. Exatamente. Vai ter concorrência? Exato. E não só isso. E não só falta concorrência que geram os juros baixos. Aquele dado que eu falei, que recupera menos o crédito, também aumenta o risco, portanto aumenta os juros. Sim. Então é um acumulado de coisas. Não se respeita contrato, Isso aí. aumenta o juro, o risco aumenta. É um acumulado de coisas e consequências que fazem com que o empreendedor pequeno... E, gente, o empreendedor não é o grande empresário. Cabeleireiro. Cara, Cabeleireiro. o cara que faz o corre, É, que compra a água no mercado... Ele não vai tem quitando, linha de o crédito. cara Ele não tem empreende- essa linha de crédito. Não, e ele não consegue nem entender como se faz uma empresa. Ele está excluído socialmente. Entendeu? São 46 novas normas por dia. Ele não tem como... Isso só interessa, sabe quem? Os grandes bancos, Sem dúvida. os grandes empresários, os que detêm o oligopólio do mercado, porque já tem um backstage, assessoria jurídica, contábil, para entender, apurar, fazer, enfim. E Gilson, Fazendo aqui- só sem querer te cortar, é tão curioso isso que você acabou de falar que eu vou pegar um outro banco que é mais peculiar. Eu vou falar do grande banco de fomento, não o Banco do Mercado. Eu vou falar do BNDES.
BNDES criado por Roberto de Oliveira Campos, Banco de Fomento. O que o BNDES acabou fomentando? JBS, Eike Batista. Como se eles precisassem do BNDES para isso. Odebrecht, muito obrigado. Ou seja, mesmo um banco de fomento, ele é cooptado para interesses que não atendem ao funcionamento da máquina. É o capitalismo de compadrio. É isso. Mas assim, eu queria, como a gente tá metendo pau no Estado faz uns 20 minutos, isso me agrada muito, algo que me deixa muito, muito feliz. And I like it, and I love it. Mas isso me traz uma coisa, que é o seguinte, Gilson, deputado magnânimo. Sabe que isso é xingamento. Tô enchendo o saco. Porque assim, a gente tá metendo pau. Mas você escolheu fazer parte disso. Ok. Como que um libertário ele consegue... Óbvio, eu entendo que existe um caminho. Mas como que ele consegue entrar nessa máquina para poder, entre aspas, como um cavalo de Troia aí, tentar diminuí-la ou destruí-la ou fazer com que ela seja pelo menos um pouquinho mais justa? Quando que você percebeu que era assim que a coisa tinha que correr? E se você acha que com esse discurso você consegue trazer mais pessoas libertárias para o Congresso? Cara, tem um erro lógico aí, né? Vamos lá. Na tua casa, se a fossa entope, você vai consertar ou não? Eu não. Você vai mandar alguém consertar? Vou mandar alguém consertar. O fato de você ir consertar ou mandar alguém consertar, que você é o mandante, significa que você gosta que tem lá? Não, sem dúvida. O problema é que tem gente de nojinho, entendeu? Tem nojinho. Sim. Cara, se a fossa tá funcionando bem, se fosse um navio que tivesse na velocidade certa, com o vento certo, cara, eu também não ia me envolver. O problema é que as pessoas só querem consertar o que não está errado. Tem que consertar quando está errado, que é o exato problema da política. E o problema da política é ao contrário. Ele é errado quando funciona. O Estado eficiente é análogo a um estuprador eficiente. O que precisa ser feito é fazer com que eles parem, não façam, não existam, não criem, não tenham ideias. Pior coisa é político fazedor, cara. Tá cheio de burro motivado. Mas olha só, a gente sempre faz essa pergunta para todo convidado com atuação política, né? E assim, se você pudesse pautar tuas ideias de política pública, né? De política com P maiúsculo, é uma redundância, né? Entre políticas reativas, nesse melhor sentido que você está falando, de evitar que o mal se aumente, que os caras façam mais merda e tal. Então, bloquear, chutar a bola, o projeto para lateral, fazer... Ou uma política propositiva no sentido de, vou criar novas formas de relacionamento. A gente vê muito nas campanhas eleitorais e tudo mais essa parte propositiva, e talvez, né, vocês do Novo tenham muito essa bandeira dessa política que eu chamo de reativa, né, de pelo menos estabilizar e segurar um pouco disso. É o coveiro, pô, enterrando lei lá. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa forma de atuação política? Você acha que as pessoas que querem entrar para a política elas devem ter alguma predileção para da sua forma de atuação, ou você entra lá e vê o que tem e vai tentar operar nisso daí? Como é que Cara, você vê isso? Primeiro que tem um erro de premissa na tua colocação. Propositiva em termos. Se for propositiva no sentido de criar uma política pública, ela, ainda que der certo, ela gera prejuízo. Quando eu vou explicar, Camarão, para crianças de 4ª série o que é a política, eu explico o seguinte: é a arte de fazer uma expoliação, uma pilhagem coletiva. Você bota todo o valor roubado numa grande sacola, que atualmente corresponde a mais ou menos 50% do teu suor, da maioria dos mais pobres. Uhum. Pegar esse dinheiro de uma grande sacola, ficar com 70% para mim mesmo, para os políticos, para o Estado, porque isso é o custo da manutenção. Dos 30% que sobram, o político escolhe para onde vai enviar e quem vai receber. Ainda que essa política pública seja boa, tenha retorno, sem descontar a incapacidade e a corrupção, não vale a pena.
Como assim? Sabe o que falta? Por isso que dos 50 milhões do seu estado, volta 20%. É 70 e volta menos de 20. Volta 12. Aqui volta 9, gente. É um absurdo. Não. Então, mas é disso que você está falando. É um absurdo. Mas por quê? Porque falta confiança e as pessoas não percebem. Confiança, porque eu não preciso ter um intermediário com comissão cara, incompetente e corrupto e que todos os incentivos são para que não faça a coisa certa, porque o interesse dele é a própria reeleição. Para fazer alguma coisa. Eu posso fazer entre eu e ele. Vou contar uma história. Eu fui para Amsterdã e lá tinha uma choperia que é artesanal e tinha no meio uma rotação de chopp. Cada um escolhia o próprio chopp e anotava na comanda. E tinha mais de 100 pessoas, frouxo, com 2 pessoas trabalhando. E aí, cara, eu não aguentei. Fui falar com um deles. Cara, mas não tem alguém que muita gente que toma chopp e vai embora sem pagar? Ele olhou pra mim e falou assim, tu é brasileiro, né? Aí, olha só o que o rapaz, não sei se era garçom, falou pra mim, olha só o ensinamento. Primeiro, quanto custa um garçom no Brasil? Aí eu disse, em torno de $500. Assim, tu acha que tem $500 de furto de chopp aqui? É redondo, sempre tem alguém do lado, tem câmeras. Segundo, não tem, né? Segundo, se eu não tenho o garçom, eu consigo ter um produto melhor a um preço menor. Se eu consigo ter um produto melhor a um preço menor, vem mais gente. Terceiro, nós fizemos uma pesquisa de mercado e quando não tem garçom, se consome 25% a mais, porque o cara vai sozinho quando quer. Não precisa ter alguém lá, servir, esperar, explicar qual é o show, blá, 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 e voltar e tal. 25% a mais. Então, olha só como a interação humana, sem um terceiro intervindo e cobrando caro, consegue melhorar a vida de todo mundo. Entendeu? No Brasil, você é obrigado a pagar o serviço do frentista de posto de gasolina, cara. Sim. Entendeu? O Brasil não tem confiança entre duas pessoas de fazer negócio. Por isso que é o país do carimbo, é o país do cartório, é o país da meia entrada, E o etc. país do jeitinho. Do jeitinho, Tá, mas como que a gente faz lá na prática? No dia para conseguir destruir esse Leviatã. Você tá lá. Você tá, 513 deputados. 513, né? É isso, né? 513 deputados. Teoricamente, o Partido Novo tem 8 deputados federais. Você é um dos 8 deputados federais. Dos deputados federais do Partido Novo, libertário, que acredita no Estado com essa visão que você tem, é só você. Certo? Como que você faz no dia a dia para conseguir aplicar isso? Porque existe um pragmatismo, isso tem que ser feito de alguma forma. Como que você faz isso? Olha só. Eu me considero uma pessoa com um extintor de incêndio no meio da floresta amazônica pegando fogo, entendeu? Sim, Então, não tem dúvida. eu faço uma análise de resultado. O resultado é importante. Legal. Entendeu? Top. E às vezes é importante você ser educado no sentido de comportamento, certo. E às vezes é melhor você não ser educado. Isso dentro de uma estratégia vale a pena. Então, quando você explica com lógica, com herência, com educação, numa primeira oportunidade, tu consegue atingir o teu objetivo em uma determinada matéria. Assim como eu já fiz em várias. E usar o sistema contra o próprio sistema, no sentido de que é muito mais fácil você incomodar os outros, porque o sistema é burocrático, incomodar que os outros não aprovem, do que eu aprovar. Para ter ideia, o processo legislativo para aprovar uma lei propositiva, como você sugeriu, é o mesmo do que você fazer um projeto de lei para revogar uma lei. Então, são 80... É muito mais efetivo você tentar revogar. Isso. Do ponto de vista de pragmático, de cálculo, vamos chamar assim, de atuação E política. falando em resultado, muitos são invisíveis, né? E tu tem que focar. Eu tenho uma situação que eu sempre lembro do meu pai, pensando em resultado não educado, para as pessoas aí, os ouvintes, não achar que eu sou um doidão. O meu pai conta que ele foi almoçar com o superintendente, e só ele e o chefe, cada um pediu um bife acebolado. E quando chegou o prato executivo, um bife era grande, suculento, grosso, cheio de cebola.
E o outro mirradinho, fininho, sequinho, com pouca cebola e queimadinho. E aí o meu pai disse, o senhor se sirva primeiro. Aí o chefe, não, o senhor se sirva primeiro. Não, o senhor se sirva primeiro. E o senhor se sirva. E aqui ficou naquele impasse. O meu pai não teve dúvida. Pau, pegou o bife grande e botou no prato. O superintendente deu piti. Porra, que coisa é essa, cara? Pegasse o bife grande, seu mal educado. Aí meu pai, sim, se fosse tu ia pegar qual? Se fosse eu, ia pegar o pequeno, óbvio. Então ia sobrar o grande de qualquer jeito. Vem com essa moral doida não, rapaz. O que eu quero dizer... Você está se incomodando. Não, no mundo político tem muito disso. Tem muito. Eu gosto de contar a história que aconteceu. Existia um projeto para alterar a Constituição, para transformar o único mísero artigo da Constituição do Brasil que trata que o sistema brasileiro seria de capitalismo de livre mercado. É o 170. Ele transformava a palavra capitalismo para capitalismo social. E aí você já sabe qual é o caminho. Vai dar ruim. Meu Deus do céu, cara. Cara, aquilo lá, assim, entrou quadrado no meu estômago. Fui falar com um, falar com outro, preocupado em nada, aquilo e tal. Cheguei na reunião de coordenadores e eu percebi que as criaturas da esquerda não tinham lido, não estavam entendendo qual que era a pauta e falaram assim, o que é esse projeto aqui, capitalismo social? Cara, me deu um estalo, eu olhei para elas e falei assim, olha aí, ó, finalmente vão colocar na Constituição que o capitalismo é social. Elas olharam para mim, somos contra. Ganhou ali na hora. Genial. Salvamos o Brasil. Finalmente! A gente tava esperando o momento do capitalismo social. Essa é sensacional, vamos lá, velho. pessoal. Cara, sensacional. Muito bom. Muito bom. Mas, me fala uma coisa. Pra gente diminuir esse estado, a gente tem essa, né? Por onde você começaria diminuindo ele? Quais são as pautas que você considera principais para com esse viés de cortar na própria carne, assim? Onde você começaria cortando? Por onde você acha que a gente tem que ir, se pudesse? Digamos que em 2022 a gente eleja aí 30 deputados do Novo e 10 libertários e a gente vai ter que... Não, eu sei que não, mas a gente vai decidir uma pauta. Por onde que a gente vai começar? Aonde você começaria e por que você começaria por ali? Tá, assim... Acho que as pessoas não estão entendendo muito o que é um libertário. O libertário entende que qualquer coisa que seja do Estado, ela não precisa ser do Estado. Uhum. Se alguém quer me contradizer com relação a isso, então que me diga qual é o serviço público que é feito de forma melhor, mais rápida e mais barata que o serviço privado. Se alguém me disser qual é o serviço mais rápido, melhor e mais barato que o serviço público faz, então eu o defenderei. Não há. Fora isso, meu amigo, é atirar de metralhadora. Tudo e qualquer coisa que tiver a oportunidade, qualquer que seja, de reduzir, de diminuir a besta por dentro, você está ajudando. Seja uma verba, seja um aumento, seja uma criação. Por que isso é tão distante? Esse governo enviou uma proposta de recriação do Ministério do Trabalho. É isso. Teve apenas e somente 21 parlamentares que votaram contra. Ou seja, dos 513, somente 21, isso se não teve ninguém que votou por engano, acredita que o Ministério do Trabalho cria emprego e não cabide de emprego, cara. É bizarro, isso é bizarro. Entendeu? Então, nós estamos tão trancados dentro da janela de Overton, trancados a 7 chaves, entendeu? Então, essa tua pergunta, ela para mim, eu diria que nem tem por onde começar. É sempre. Despesa é a primeira coisa. Diminuir despesa. Qualquer coisa que faça para diminuir despesa. E, depois disso, diminuir receita. Ah, Gilson, mas não dá para diminuir receita, senão diminui despesa. Eu entendo esse argumento. Por outro lado, quando você diminui receita sem que o Estado diminua despesa, também é um incentivo para que ele diminua a despesa. Porque, assim como um obeso, ele tende a emagrecer quando você não deixa ele
afrouxar o cinto. Sem dúvida, sem dúvida. Quando ele tem que... Sem dúvida. Percebe que precisa comprar mais roupa, quando ele Faz mais recebe... atividade, você põe ele para correr. Isso, então você precisa incentivar ele a reduzir a despesa cortando receita. Porque se cada vez que você aumentar a despesa, você aumentar a receita, e isso é justificável no ponto de vista fiscal, a gente progressivamente vai virar escravo, que coisa que a gente já é. Entendeu? Mas você não acha que isso é uma política de pelo menos médio, longo prazo e que, apesar de ser uma estratégia, talvez a única que a gente tenha nessa questão de redução, você não acha que a gente vai perdendo punch conforme as gerações vão passando? Porque eu entendo enquanto filosofia macro isso, e estou comprado no minuto zero, mas como a tua e a nossa visão liberal, libertária, né? Ela não se coaduna muito com essa prática. Então, assim, com a prática, pelo menos, da política hoje, né? Então, assim, a minha pergunta bem prática, assim, porra, amanhã quando o Gilson cansar, por qualquer motivo, né? Ter uma pessoa tão como você, é tão rara, que a gente não corre o risco do ponto de renovação política ou de persistência desse ideal de mercado de ideias, né? Do produto acabar, né? Como é que você faz essa transição meio que o mais rápido possível, só que também sem ruptura, sem criar uma nova uma nova constituinte, por exemplo? Estou dando um exemplo. Assim, como é que você faz isso da maneira mais eficiente possível? Né? Cara, eu tô aqui por isso. Martin Luther King tem uma frase que ele diz que a coisa mais triste que existe é você saber o que é a coisa certa a fazer e não fazer. Então eu te pergunto, por que você está condenando os seus filhos e netos a trabalhar e pagar 50% do suor e do esforço deles e não faz nada? Por que você mesmo faz isso e não faz nada? Por que você, sabendo que está errado, tendo capacidade, tendo recursos financeiros, sendo saudável, não faz nada? Então a opção é sua e dos ouvintes de ser um revoltado ou um revolucionário. Então, se você entende que se existe um fardo, e esse fardo você consegue carregar e não cumpre o teu propósito de carregá-lo, você está falhando enquanto ser humano. Está falhando no teu legado. Se cada um tiver essa semente de responsabilidade própria com relação a si, as próximas gerações, que está sendo condenada pelos políticos, a gente vai ter um mundo melhor. Eu fiz uma pergunta que não foi respondida, que é: o que os políticos, o poder público faz melhor que a iniciativa privada? Calcula, nós estamos falando que a metade de tudo que a população inteira trabalha e se esforça vai para alguém que tem os incentivos errados para fazer a administração, que não assumem os... como é que fala? O Thomas Sowell fala que não tem como uma gestão dar certa quando as decisões erradas tomadas por eles não são sofridas por eles. Perfeito. Ou então perfeito. o skin the game. Skin the game. Só para pegar um gancho, cara, vocês falaram muitas coisas que me lembraram do Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, se não me engano, o segundo ou terceiro presidente dos Estados Unidos, um liberal de carteirinha, no sentido que ele queria o Estado mínimo para a época. Vai saber o que era isso, mas ele desejava a autonomia estatal, né? Era uma federação. E ele tem uma frase famosíssima, e a frase é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. É rigorosamente isso que ele estava falando. É isso que o Gilson estava falando agora daqui a pouco. Sabe o que eu acho que o Gilson respondeu? Assim, pelo menos foi o que eu percebi, que o primeiro caminho é a educação, né? Então, se a gente não mudar a educação, o que as pessoas entendem, como as pessoas entendem, como que elas veem as coisas, até hoje em dia, cara, a gente vai falar de termos simples, como direita, esquerda, conservadorismo, revolucionário, as pessoas não conseguem enquadrar de uma forma correta. Então, se você não ir para a educação, por isso que eu quis perguntar onde que a gente tem que ir primeiro, já que todos aqui estão a favor de diminuir o Estado, eu aniquilar, mas você diminuir, cara, para onde que a gente tem que ir primeiro para a gente conseguir lá na frente, pensando numa baixa preferência temporal, atingir o que a gente realmente quer? Porque
por mais que a gente pense, a gente tem que ser pragmático. As coisas têm que mudar, as coisas têm que acontecer para os nossos filhos. Porque pra gente já vai ser difícil, mas para nossos filhos as coisas não tem que acontecer. Sabe que eu só cogitaria aqui que tem uma questão histórica brasileira, do pensamento histórico. Vou dar exemplo, a gente estava conversando isso outro dia, Reginho. A pessoa que mais fez bem para o pensamento libertário brasileiro. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff foi o grande arauto do liberalismo brasileiro. Essa mulher fez muito para unir pessoas do outro lado, mas sem a menor sombra de dúvida. Tem um Brasil antes e depois. Do ponto de vista moderno, né? Mais antigo, década de 20 e 30, eu não saberia dizer, mas modernamente foi o excesso do Estado paternalista, patrimonialista, de compadrio, essa coisa toda sul-americana que criou um pensamento bom. O que você acha, Gilson? É porque, na verdade, o bicho político ele tem algumas características que não fogem muito à regra. É muito difícil fugir à regra. Tem um cara que faz um estudo muito legal que se chama James Buchanan, Public Choice, a escolha pública. Então ele diz que o político ele tem algumas características e não importa nem se ele é um liberal. Porque, por exemplo, como ele tem que se reeleger, ele vai fazer publicidade dele mesmo. Ora, publicidade dele mesmo não é gestão. Inclusive, para curiosidade, nós podemos usar a cota parlamentar para fazer divulgação própria. Ok? Segundo, ele vai... Você usa? Eu uso porque é mais barato o cara para fazer edição de vídeo, fotografia, do que contratar um cara via CLT. Entendi. Eu pago R$ 2.500. Usa, mas economiza, né? Isso. Ok, voltando. Então, agora eu perdi o pensamento aqui. É James Buchanan. Isso, James Buchanan. Buchanan, é isso aí. Além disso, ele tem um outro incentivo que é horrível, que é proteger o seu nicho, a sua localidade. Proteger aquele setor às custas dos demais. Isso chama de custos difusos e benefícios concentrados. Ok? Então, por exemplo, se tem alguma coisa que vai ser construída em Santa Catarina, uma ponte ou viaduto, eu tenho a tendência de trazer aquele recurso para que a minha sociedade lá seja atendida a custa ou em prejuízo do Brasil inteiro. Aí você faz o prefeito ir lá, pedir passar o chapéu e você controla isso na tua mão e vira o compadrio que até hoje, né? Isso se chama pork barrel, que o James Buchanan fala, que é disputar a carne de porco dentro do barril. É uma celebração que os escravos faziam nos Estados Unidos. Então, o que significa isso? Que existe os recursos limitados dentro daquela sacola e que os políticos estão lá e aquele mais forte, aquele mais apto, aquele mais, enfim, consegue ou pretende ou quer arrecadar a maior parte para ele mesmo às custas de todos os outros. Entendeu? Sim. O que é terrível, porque todo mundo quer viver às custas do Estado e se esquece que o Estado vive às custas de todos. Essa frase é de Bastiat e ela é fantástica. E, além disso, existe uma... outra expressão que é o low growling. Low growling é o toma lá da cá, que é você vota no meu que eu voto no teu. Então, por exemplo... Ou toma lá da cá interna ali do... me ajuda aqui que eu te ajudo ali. O acordão. Isso. Então, por exemplo, se você é o representante do agronegócio e ele é representante dos funcionários públicos, você está motivado a votar nele no outro projeto do funcionalismo público e vice-versa, porque isso... acaba... Se autoajuda, uma coisa ajuda a outra. Isso. E também motiva um número... sanduichada. Isso. E aí independe de análise, de custo, de gestão, de qualquer... E foda-se, entendeu? O que eu quero dizer... Vai brigar pra quê, cara? Vamos ter um acordo aqui. Sabe qual é o orçamento do Brasil, cara? Sabe quanto que esses caras têm para administrar? Qual dos 513 você contrataria para fazer a gestão da tua empresa? Com esses incentivos, entendeu? Sim, perfeitamente. Por isso que a máquina não tem como, cara. Ou você muda a base, o incentivo, que é o que eu falo aqui. O incentivo estatal é péssimo, esse jeito não vai funcionar nunca. Mas onde que eu queria, eu acho que onde até o Caio queria chegar, é que assim, a gente fala muito isso aqui, que existe um certo fabianismo que a gente deveria exercer para poder conseguir mudar as pessoas. Você falou da educação,
né? Eu acho que a educação também é o principal meio deles aí. Se a gente não educar as crianças, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Se não mudar, se as pessoas não entenderem que coisa diferente, a gente não vai conseguir chegar. Mas mesmo assim, esse jogo tem que ser jogado de alguma forma, entendeu? Como é que você faz... Educação no sentido de ter conhecimento, né? Sim. Não tô falando de escola em si, né? Educação como... É que educação de comportamento também é importante. Eu dei exemplo do bife, né? Mas eu diria que também é, por outro lado, um dos maiores problemas do Brasil. As pessoas eleitoralmente gostam de votar naquele cara que bate na mesa, dá chute na porta, fala palavrão, fala no microfone. Esse desse cara que vota. É isso aí. No entanto, na vida real, todo mundo sabe que isso não funciona. Você quer vender um produto, conquistar uma menina, você vai com flores, chocolates, fala de mansinho, vender um produto. Imagine, hipoteticamente, num país das bananas, que tivesse um governante com esse estilo de bater na mesa, chutar na porta e falar palavra no microfone, negociar no Congresso. Onde a gente acha, onde vocês sabem que deputado federal acha que é Deus, senador tem certeza. Essa eu não sabia, mas é isso mesmo? Entendeu? É o neurocirurgião e o cirurgião cardíaco. E o pior é que a gente é politeísta. Né? Eu costumo dizer que o Congresso é formado por duas partes. A metade é incapaz e a outra metade é capaz de tudo. Genial. Você não sabe onde você corre, bicho. Não tem, é lose-lose. Essa é a famosa lose-lose situation. É né? engraçado. Gilson, é muito difícil matar um leão por dia. Cara, matar um leão por dia é fácil. O difícil é desviar das andas. Isso aí é genial. Cara, Que difícil, né? Que difícil. Gilson, e meu papel aqui de advogado do diabo é assim: existem áreas da administração pública ou da atuação política que a economia de mercado deu o ar da graça. Muito dos que advogam por alguma persistência do Estado pensam de que, assim, olha, como o Estado nem esteve lá, você não tem garantias de lei, você não tem iluminação, você não tem coisas públicas básicas, e que esta transição que a gente está falando agora passaria por um gradualismo, né, isso que o Magal falou, no momento de aumentar o Estado no sentido de levar políticas públicas que a gente tem nos grandes centros e que não tem naquela região pobre ou mínimo, para que depois você consiga retirar esse Estado. Como é que você vê essa argumentação, cara? Muito bom, Caio. A argumentação é horrível porque ela não espelha a prática. Em qual local do Brasil, em qual bairro, em qual cidade não chega a Coca-Cola? Mas Coca-Cola, poucas delas, muito menos do que justiça, eletricidade, saúde, que são bens públicos. Mas Coca-Cola é uma empresa privada. E eu estou dando um pequeno exemplo. É possível entrar, entendi. Sim. Consegue entrar. Segundo, provavelmente essas localidades, elas estão lá por um incentivo equivocado do próprio governo. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Desenvolveu aquela localidade porque teve um incentivo fiscal. Vamos chamar assim. Sim, também até... Acontece que não precisa nem ser eficiente. Aquelas pessoas não estariam lá se não tivesse sentido. Olha só, cara. A peça é produzida em São Paulo. Pega um navio, pega outro caminhão, outro navio no Rio Amazonas, outro caminhão, descarrega a peça na empresa de Manaus, eles montam a moto, faz todo o caminho de volta e vende a moto em São Paulo, porque é aqui que está o cliente. Toda essa logística, toda essa estrutura viária, os pensionamentos, as mortes, compensam porque tem um incentivo do governo criado. E aí a gente senão nem sequer ia se pensar de fazer esse rolê para voltar. Qual é o problema? O problema é o que o Hayek explica, é o caminho da servidão. Você deu a bengala, acostumou o cara a andar com a bengala e é muito difícil e às vezes até impossível você chutar a bengala do cara. Sim. Porque às vezes quando você faz isso, você também afronta alguns princípios morais. Por exemplo, você deu para o empreendedor esse incentivo, ou garantiu para ele que ele vai ter esse incentivo, cara, ele construiu um galpão para fazer a empresa de refrigerante dele. Ele construiu um maquinário. Entendeu? Ele confiou
de que o Estado disse que ia fazer aquilo. Agora você vai chutar ele, entendeu? Sim. Vai acabar dizendo, não, tu vai quebrar. Entendeu? É muito difícil. Então, as distorções das trocas voluntárias, da evolução, do desenvolvimento, que é uma palavra que eu não gosto, ela é proporcionada muitas vezes por culpa do Estado. Entendeu? Eu acho que você foi fantástico. E só para somar um insulto em cima da injúria, lembrando que o governo, independente que for, tentou tirar o subsídio e o STF falou assim, você não pode tirar. Decisão recente. Só para mostrar o quão complexo é você ser brasileiro. Mesmo quando há um estímulo, um intuito de tirar, o STF não deixou. E lembrando que esse subsídio, entenda-se, dinheiro pago pelo garçom, pelo servente de pedreiro, pela professora. 54% de toda a arrecadação do Brasil é feita por quem ganha menos de 3 salários mínimos. Então é um engodo você dizer que não paga nada ou que a política, os políticos ou as leis são feitas para ajudar os mais pobres, porque são eles que proporcionalmente pagam muito mais. Sem dúvida. Deixa eu desenvolver a sua pergunta, que eu achei que ela foi boa e eu queria só recontextualizá-la. Vamos imaginar uma daquelas comunidades do Rio de Janeiro, de uma das encostas de algum morro do Pau da Bandeira, no Rio de Janeiro. E aí lá você tem a milícia cobrando pelo Gatunete. gás, pela Gatunete, e construindo prédio, porque não tem ninguém para ver quando constrói. Então, existe uma certa falta de ordem, ou falta de... que permite que Você isso quer falar aconteça. anarquia? Eu quero anarquia calma, né? Nesse sentido. E dá a impressão, desavisadamente, que é justamente a falta de uma ordem que, por melhor ou pior, só uma ideia estatal poderia dar, de ordem. Então, precisa se recolocar a ordem com o Estado para que depois você possa tirar o Estado e todo mundo para frente. Como é que você faria a crítica disso, quer dizer, dessa anarquia? Seria o libertário a princesa Isabel? No sentido de, no momento que tem a abolição da escravatura, você precisa incorporar os negros no mercado de trabalho e não tem mais como se incorporar no mercado de trabalho. Você abolir o Estado. O que você faz com esse vácuo, ainda que seja, né, imperfeito, momentâneo e tudo mais, para que ou não seja tomado pelo crime e pela desordem e pelo caos, que é o mais provável, ou seja dominado por um oligopólio que por qualquer motivo está mais amparado para fazer, que é a cara do Brasil, um patrimonialismo de... Né? Então, assim, legal, rompe, né? Nesse sentido meio que libertário. E aí, eu tô completamente comprado. Não sei. Eu tô achando tão legal. Meu, vocês são muito socialistas. Muito socialista. Você tá louco. Eu não, rapaz. Eu vou trazer uma red pill pra vocês. Boa. Olha só, primeiro que... muito socialista. Gostei. Primeiro que anarquia é diferente de anomia. Anomia é uma população, é uma organização sem leis. Isso é diferente de anarquia. Perfeito. Segundo, vocês têm que pensar, se acaso não existisse o Estado, como seria voltando no tempo. Porque ele foi criado antes da criação da favela, ok? Dessa situação. Então vamos lá. Se não existisse o Estado, primeiro que 50% de tudo que eles ganharam naquele tempo todo estaria no bolso deles. Okay? Concordo. Que estaria sendo provavelmente em grande parte investido em saúde, em segurança, em educação. Segundo, existiu o Estado, ok? Partindo do que capitalismo é bonzinho, né? Porque isso. Agora existiu o Estado, beleza. O que o Estado fez? Ele não entregou nenhuma pequena migalha para aquela comunidade. Sabe por quê? Porque é transferência de riqueza do pobre para o rico. Pensa numa sociedade, num bairro de granfino. No bairro do rico, o que tem? Estrada asfaltada, tem tratamento de esgoto, tratamento de água, tudo público, posto de saúde, escolinha, segurança. Mas não era para ajudar o pobre, Camarão? Perfeito. Não era para ajudar o pobre, Magal? Perfeito. Opa, com certeza. Vagabundo do político. Sem Tirou dúvida.
tirou Sim. o imposto do dinheiro Sim. da favela e mandou pro bairro do Granfino. É isso. Mas não era pra fazer justiça social? Era o que tava falando lá no contrato, não era? Estavam trazendo o contrato. Então, absurdo. Então, as duas formas condenam o pobre. Condenam o pobre, o pai do pobre, o filho do pobre. A viver na favela e fazem com que ele não saia dali. Sim. Por quê? Porque ele precisa continuar dando leite mesmo magro para sustentar o rico. Perfeito. Entendeu? Sim, perfeito. Calma. Peraí, só um minutinho. Gostei. Porque voltamos ao socialismo. Você não respondeu a pergunta, Gilson. Claro que eu respondi. Eu não achei responder. Só falar o seguinte. Você apontou o problema. Você falou, esse é o problema. Tô contigo. Mas a pergunta é, como é que você resolve a questão daquela comunidade do Rio de Janeiro que não tem nada disso? É essa a pergunta. Você botou o dedo no freio com muita propriedade. Falou, ó, tá dado o problema. Mas a questão é como é que você resolve isso. Essa é a pergunta, entendeu? A casa está pegando fogo. Isso, Você falou de medidas de prevenção para fogo. Mas e quem está dentro da casa pegando fogo? O cara que, no sentido assim, o cara que não tem, do ponto de vista, o descamisado. Isso. Né? Então, assim, como é que o desvalido, esse cara que precisa de alguma maneira, infelizmente, né? Como é que você vai tirando isso de uma maneira não traumática ou num sentido de não piorar a condição que dele já é ruim? E o ponto de que, poxa, é ruim é porque, de fato, o livre mercado não chegou para esse cara. Mas a questão não também é do Estado. Mas eu acho que ela não é uma questão suficiente para você endereçar. Ela é necessária para você entender essa questão, mas a simples presença do Estado não é suficiente para você delegar todas as misérias daquele cara em função de que se não houvesse isso... E se me pega um cara com uma empresa que tem um argumento puramente monetário, por exemplo, sei lá. É que vocês estão aprisionados na premissa de que fazer é sempre algo positivo. Tem um livro do Hans Hermann Hoppe, que é uma brochurinha, dá para ler em 3 horas, que é O que deve ser feito. Fantástico, recomendo. E, dando um spoiler, em grande medida, ele diz que geralmente o que deve ser feito é que nada deve ser feito. Então. É matemático. Quando você tem alguma coisa construída, né? Então, mas esse é o meu ponto. Vamos pegar a sociedade que não tem nada. Cara, o Brasil cobra imposto sobre prótese de criança amputada. É surreal. Olha aqui. Como é que você convence a criança amputada que o Estado, cobrando um tributo que provavelmente ou muitas vezes vai fazer com que ela não tenha a prótese, está fazendo um bem a ela? Então, não fazer ajuda muito. Tem uma frase que eu gosto, que é o seguinte: muito ajuda quem não atrapalha. Excelente. E tem uma segunda que eu costumo usar, que é o seguinte: que quem não trabalha dá muito trabalho. Fantástico. E geralmente é isso. Geralmente é isso. Tem uma analogia que é do formigueiro. Se você pisa num formigueiro e você vai tentar ajudar com a própria mão, você vai fazer uma cagada. Não vai piorar a situação. Agora, se você não fizer nada, a natureza, aquelas formigas, com o tempo vão acabar corrigindo o problema e vão reformular. É isso. Então, quer ajudar a favela? Não faça nada. Não cobre deles. Não taxe o suor alheio. Não dificulte. Não burocratize. Não regulamente. Não crie leis. Não, mas peraí, eu entendi. Calma aí. Ele vai responder na próxima. Dê esmola. E as próximas oportunidades que tiverem, revogue as que existem. Retirem aquelas que existem. Cara, não pode fazer nada. Eu tenho uma cliente que tinha uma pequena fabriqueta de trufas. E aí, o que aconteceu? Chegou a vigilância sanitária, precisava CNPJ, porta que abre para fora, projeto de bombeiro, extintor, o equipamento para fazer a trufa tinha que ser de inox, teto de PVC, banheiro masculino para quem, feminino para quem trabalha, masculino e feminino para quem é cliente, acesso deficiente. Cara, impossível. O que aconteceu?
Fechou? Quebrou. Aí, perdemos trufa, perdemos empregos, perdemos a arrecadação. Sim, ok? sim. E ela vive do Bolsa Família, auxílio qualquer coisa. Cara, a Apple e a Microsoft começaram numa garagem. Hoje elas correspondem ao valuation do PIB nacional. Quer ajudar, atrapalhar. Para de atrapalhar. E outra, transferir recurso, calma aí. Transferir recurso da área ou das pessoas produtivas para o sistema parasitário. Cada R$1 aqui, para o futuro, ele se transforma em 2 ou 3. R$1 aqui no sistema parasitário, ele fica negativo. Prova disso é que 2014 para cá, nós acumulamos déficit primário. Sim, sem dúvida. E, inclusive, complementando o que você está falando, é muito claro. Porque para você passar uma lei no Congresso, você gasta uma puta grana, cara. Pra você conseguir uma lei... Qualquer uma, que for o dia do batateiro ou o dia do sorveteiro, é uma puta grana, porque tem todo um negócio envolvido nele que custa muito. Ou seja, só de passar a lei já custa. Já é um puta gasto. Fora o que ele tá falando que é o que a lei atrapalha. Cara, além do gasto, é o que a lei atrapalha. Esse negócio aí que já me deixa com muita raiva. Mas calma, que a tua raiva vai ser destilada. Calma, galera. Justíssimo. Galera, é o seguinte, a gente vai terminar por hoje. O papo tá bom, mas vai continuar semana que vem, negão. A não ser que você seja apoiador, que tá agora vendo ao vivo a gente. Muito antes. apoia.se/Beyond. Por favor. R$20 por mês, consegue ver ao vivo todas as nossas gravações, ganha a camiseta. Mostra a camiseta aí pra gente, deputado, por favor. Mostra na câmera aí. Olha lá. Ganha a camiseta ali, a câmera ali, ó. Aqui, ó. Mostra ali pra câmera, Caião. Ganha a camiseta. Aqui, ó. Faz pergunta pro convidado que vai ter na próxima parte. Tô com 2 perguntas separadas aqui. Algodão Pima aqui, ó. Aqui, né, E ainda faz parte do nosso grupo no Discord, que a gente bate um baita papo, troca uma baita ideia. Tem esses arranca-rabo lá mesmo, porque tem que ter arranca-rabo. Tem que ter. E é assim que a coisa funciona. A audiência socialista também, né? Não. E eu só Não que nós saibamos. Não, mas tem que provocar mesmo, senão não anda. Se a gente for falar... Eu tô com você, deputado, mas a gente tem que falar, não tem jeito, senão o negócio não vai. Porque são as perguntas que nos fazem. Então apoia.se/Beyond. R$20 por mês, galera. Ajuda a gente. Beijo. Faça parte dessa família maravilhosa. Vamos continuar daqui a pouquinho. Mas antes, qual que é o nosso arroba, garotinho? Arroba Beyond the Cave PDC. Onde que nós Siga a gente em todas as mídias sociais, Instagram, o Camarão tá no YouTube, TikTok. o Camarão tá no TikTok. Dizem que tem um OnlyFans também, mas eu não sei dizer e tudo mais. Fechando com o iFood. Tá tudo lindo. Me sigam lá, rapaz sexy, não, brincadeira. Gilson Marques. Gilson, muito obrigado. Gilson Marques. Gilson, obrigado pela primeira parte. Vamos continuar, mas a galera vai ouvir só semana que vem. Cara, quem quiser te seguir, como é que faz, cara? Fala pra gente aí, como é que quem tem que dar uma força na campanha, como é que faz aí, cara? É doação da vaquinha. Que é isso aí. É Gilson Marques, fácil de achar, bota no Google, tem site, Twitter, Facebook, Instagram, acompanha os stories, tem muito conteúdo, compartilha, ajuda bastante. Obrigado. Eu vi você dando uma causada lá, falando do FGTS. Vai ficar pra próxima, calma aí. Boa noite, Camara, boa noite, Caio, boa noite, Gilson, até mais, galera. Valeu. Tchau.